E salve, salve, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai dar uma analisada na prova da Unesp de 2025. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Cauê, eu sou formado em Ciências Biológicas pela Unicamp e eu também sou vestibulando de Medicina, o que quer dizer que eu prestei essa prova, então eu vou falar a minha experiência como alguém que estava lá no momento de prova e também qual que é a minha análise dando uma olhada na prova, depois da prova, e no final eu vou comentar como que foi os meus acertos, o que eu acho da nota de corte e tudo mais, certo? Sem mais delongas, vamos direto para a prova. Como eu disse para vocês, a gente está aqui na prova de 2025 da Unesp, vocês estão olhando aqui a minha tela e a gente vai comentando algumas coisas da prova. Primeiro, qual que é a minha impressão geral da prova? Eu acho que essa prova, para uma prova da Unesp, foi uma prova extremamente tradicional, então ela foi dentro do esperado e eu acho que também foi uma prova bem feita, no sentido de terem boas questões, no sentido de terem questões bem interessantes e também no sentido de ser muito em linha com o que a Unesp sempre cobra. Então, na minha análise, eu não acho que a gente teve grandes revoluções ou inovações no sentido de eles cobrarem conteúdo de uma maneira muito diferente do que eles costumam fazer, e nem eles cobrarem conteúdos que são pouco usuais de serem cobrados. Na verdade, na minha análise, eles cobraram exatamente o que é bem usual deles sempre cobrarem, e eu acho que eles conseguiram fazer isso de um bom jeito, então com boas questões, certo? No geral, português, a gente teve uma prova bem dentro do que eles sempre fazem, então a gente teve, se eu não me engano, dois bons textos, pedindo para você fazer algumas análises dos textos, tempos verbais e coisas do tipo. A gente teve também, em inglês, mais um ou dois textos, uma tirinha, também sempre o mesmo tipo de pergunta que eles costumam fazer. Na parte de humanas, a gente tinha misturado ali bastantes figuras, o que eu achei bastante interessante. Eu gostei dessa prova, eu acho que ela trouxe bastante imagem, obras de arte, e eu acho que isso foi bem feito e deixou a prova mais rica. E também tinham textos bem interessantes na parte de humanas e alguns gráficos também, então eu achei isso bem legal. E na parte de natureza, eu gostei da prova também, uma prova que eu não acho que estava num nível muito difícil, então tanto a parte de física, química e biologia, uma boa prova e um nível de dificuldade médio. E em matemática, muito em linha com o que eles sempre costumam cobrar, tinha uma questão de volume que eu me lembro de cabeça, algumas para você fazer algumas análises meio ligadas à lógica e probabilidade, e algumas outras com funções de logaritmo e tal, mas tudo bem dentro do que eles costumam cobrar. Então acho que foi uma boa prova. Eu acho que no geral a prova não teve um aumento no nível de dificuldade com relação ao que a gente teve tipo no último ano, assim. Eu acho que foi uma prova que ficou meio em linha, e se a gente fosse classificar, eu classificaria ela como um nível médio, médio difícil, talvez, certo? Mas eu não acho que seja uma prova difícil, tá? Então, por exemplo, que a gente veria uma nota, uma queda na nota de corte, ou pelo menos uma queda drástica na nota de corte. Então, eu esperaria algo como uma estabilidade ou uma queda muito pequena, mas eu apostaria mesmo na estabilidade nas notas de corte, tudo bem? Então, vamos dar uma olhada nas questões. Eu já dei umas olhada aqui, fiz algumas anotações de coisas que eu acho importante. Então, como a gente viu na parte de português, a gente começa aqui com um texto, que é um conto, e eu chamei a atenção aqui pelo fato de ser um escritor angolano, então a gente tem bastante presença de conteúdos ligados à história africana, que essa é uma tendência, sem dúvida nenhuma, das provas, e é algo bem interessante, e tem muita coisa boa para ser cobrada nesse sentido, então eu acho que foi interessante eles trazerem isso ligado aqui na prova de português, e a gente consegue ver algumas coisas aqui já importantes. Que a gente tem a independência da Angola, a gente tem a Revolução de Abril, ou Revolução dos Cravos, né, que é bastante ligada à história de Portugal, e tudo isso está muito em linha com o que alguns outros vestibulares cobram, por exemplo, a Unicamp e a FUVEST. A FUVEST, inclusive, tem um livro que é escrito por um escritor de Moçambique, que tem uma história um tanto quanto parecida com Angola, nesse contexto do neocolonialismo. Então, essa é uma tendência muito forte e eu acho que muito acertada das provas de São Paulo. Então, a gente vê aqui questões bem tradicionais cobrando análise dos textos, análise de qual é o discurso, análises dos verbos do texto, que é algo bem frequente na Unesp também, transposição para voz ativa e análise de prefixo. Isso é algo que vira e mexe cai
caiu na Unesp de meio de ano agora, na segunda fase, caiu na prova da Santa Casa também, então isso é bem importante. Transposição para o discurso indireto. E a gente chega aqui para uma questão que é uma questão que é bem diferente, apesar de que, obviamente, memes têm sido mais frequentes nas provas, mas eu achei bem interessante esse jeito que eles cobraram aqui, que primeiro é uma obra de um perfil que aparentemente junta obras clássicas com alterações e faz isso virar um meme, né? E aí ele traz esse meme aqui com essa alteração escrita ali, e ele pede pra gente relacionar isso com o que uma fábula tem como o seu... Me fugiu aqui a palavra agora, mas é aquele ponto final, assim, a moral da fábula, né? Tem, eu acho que um nome certo, mas me falha a memória aqui agora. Mas eu achei uma questão bem interessante, assim, a primeira vez que eu li, eu até demorei para conseguir achar a relação, mas depois eu consegui ver e acertar. Aqui eu marquei que eu gostei muito, eu pessoalmente nunca tinha visto nenhum texto que fosse ligado ao manifesto do Oswald de Andrade, e eu achei muito interessante eles terem trazido aqui, e eu acho que foi uma questão, no caso são algumas questões aqui, muito bem elaborada, certo? Então eu gostei bastante. E aí ele pede para você ler, e aí tem todo aquele contexto da revolução da Semana de Arte Moderna, de 22 e tal, aí você tem aquela contexto de antropofagia, a gente tem o Manifesto Pau Brasil do Oswald de Andrade, tem toda uma relação, aí todas aquelas brigas que tinham de certas ideologias na época, então todo esse contexto que ele exige que você saiba aqui. Então aqui ele pede para você identificar um poema que tenha justamente essas ideias que ele fala ali, e aí aqui ele pede para você saber um pouco dessa história que eu estou falando para você, que é para saber que essa oposição sistemática do Oswald de Andrade era a poesia parnasiana, então mistura um pouco de literatura com história também, mostra a importância de você saber relacionar os conteúdos. E aqui, uma questão bem tradicional de elipse. Agora a gente tem aqui marcada questão 12, eu pessoalmente gostei muito, eu dei risada na hora da prova, eu sou aqueles idiotas que dá risada das coisas, então quando a professora pergunta, qual que é o humor? Aí as pessoas falam, não tem humor, eu sempre penso assim, pô, eu achei engraçado. E eu dei risada dessa daqui, eu achei um cartoon muito bem feito, que a gente tem aqui, né, o continente da América do Sul e o continente africano, e a América do Sul tá falando que tá com saudade de dormir de conchinha, que é remetendo ao período que os continentes estavam juntos, e eles perguntam justamente isso, como que o autor aqui desse cartoon criou essa ideia, então qual que foi meio que a figura que ele usou para fazer essa relação de humor, e qual que é o conceito geográfico que tem por trás disso, que é a deriva continental. Achei essa questão muito, muito bem feita, gostei dessa interdisciplinaridade, eu achei uma das questões mais legais. Aí que a gente tem um texto falando sobre surrealismo, né, em um artigo de um jornalista. Essa questão aqui eu marquei como difícil, eu não achei ela tão difícil, mas eu imagino que ela seja principalmente para a pessoa conseguir interpretar o que as alternativas dizem, sabe? Então pode ter uma subjetividade, e não só uma subjetividade, mas uma necessidade de você entender o sentido literal e muito preciso das palavras, então por isso que eu marquei ela como uma questão que pode ser difícil, certo? Aí a gente continuando aqui, né, sentido figurado também é algo muito frequente. Essa daqui é uma outra questão que eu gostei muito, que ela pergunta sobre uma obra representativa do movimento artístico que o artigo remete, que é o surrealismo, e eu gostei muito. Primeiro que deixa a prova bonita, e é legal você cobrar esse tipo de conteúdo dos alunos, na minha humilde opinião. E por fim, a gente tem aqui uma crônica do José de Alencar. Eu pessoalmente achei ela meio chata, mas enfim. E aí, as questões perguntam algumas coisas aqui de interlocução, marca de interlocução, né? Flexão verbal, onisciência do narrador, e interpretar o que a oração que eles marcaram aqui expressa em relação à oração que vem depois dela. Questões bem, bem clássicas do estilo da VUNESP, sem grandes novidades e sem grandes surpresas por aqui. Por fim, uma outra análise que também é bem frequente da VUNESP cobrar, que é de você
achar um termo que retoma algo que já foi dito no texto. Aqui eu acho que pode ser um pouco difícil, principalmente para alunos que têm uma certa experiência, que talvez eles não sintam tanta dificuldade em eliminar as últimas 3 alternativas, mas eles fiquem entre uma alternativa e outra aqui. Que, por exemplo, o meu caso, eu fiquei um pouco em dúvida entre essas duas, sabe? Então, eu acho que essa questão tem uma certa dificuldade em relação à análise dessas duas alternativas aí. E aqui a gente tem um texto de inglês, a gente pode até considerar que as questões aqui têm uma certa relação de intertextualidade com geografia e atualidades, mas você não precisava ter esse tipo de conhecimento para responder, porque tudo que você precisava saber estava no texto aqui, sabe? Mas eu, inclusive, fiz um comentário que isso daqui também caiu na prova da Unicamp. Então é bem interessante que esse é um tema importante, que é da relação que a gente tem da produção tanto de cacau quanto, por exemplo, de azeitonas e as mudanças climáticas e como que isso tem afetado a produção e principalmente o preço dessas commodities no mundo. E, por exemplo, o cacau afeta principalmente o preço do chocolate e outros doces, e o da azeitona afeta principalmente o preço do azeite, e as pessoas notam. O preço do azeite tem subido nos últimos anos drasticamente, muito mais do que a inflação, e o preço do chocolate também. E isso é por causa de alterações que a gente teve nas chuvas e na distribuição das chuvas nessas regiões, e isso afetou muito a produção e as colheitas que a gente teve, e a gente não tem um sinal de que isso vai melhorar muito. Como a gente não está mais em El Niño no momento, é possível que isso dê uma leve arrefecida no momento, mas que não recupere totalmente, e se a gente voltar a ter mais problemas pela frente, toda essa situação seja um tanto quanto acentuada, certo? Mas é interessante você saber isso, até para outras provas e tal. Como eu disse, caiu na Unicamp, justamente uma pergunta sobre isso, e na Unicamp era importante você saber um pouquinho sobre o que isso queria dizer. Mas ele é um texto que ele mostra aqui um gráfico e umas explicações no texto propriamente dito, e as questões são justamente ligadas a isso, de você identificar do que o texto fala, identificar o que o gráfico reflete de informações, identificar o que o gráfico e o texto informam juntos, e por fim, pergunta algumas questões de interpretação, o que um termo quer dizer e o que um parágrafo específico também quer dizer. Então, questões bem ligadas à leitura e interpretação adequada do texto e dos gráficos. E, por fim, uma outra questão que é extremamente clássica para praticamente todos os vestibulares da VUNESP, que você tem inglês cobrado nas perguntas, tem uma pergunta desse tipo aqui, que é para você trocar dentro de um trecho um termo, que é geralmente um termo com uma função de conjunção. E aqui, no caso, é o termo besides, e ele pergunta qual outro termo pode substituir ele sem alterar o sentido. Isso é extremamente clássico. Todas as provas que cobram inglês de marcar alternativa da VUNESP tem uma pergunta desse tipo, então é muito interessante você treinar bastante. Aqui a gente tem uma tirinha um tanto divertida. Ela pode ser um pouquinho difícil de entender se você não conseguir interpretar, ou se você não souber o que go off significa, mas um pouco mais resolvendo as questões descendo aqui, ele te dá uma dica aqui do que é ligado ao vencimento de um produto. E como eu marquei aqui, são questões bastante de interpretação. E mais uma vez, a gente tem um outro texto aqui, um texto jornalístico, e é um texto que as perguntas estão ligadas a você interpretar o texto, a você identificar o que precisa, o que é possível substituir um termo que eles marcaram ali no texto. Enfim, questões bem tradicionais. Agora a gente entra numa pergunta na parte de história, né? E a gente começa aqui novamente com uma pergunta de metalurgia na África, mais uma vez história da África presente aqui. Uma análise de um afresco, achei bem legal essa pergunta aqui, como eu disse, eu gosto quando eles trazem obras de arte, então essa interdisciplinaridade aqui. E um tema um pouco diferente, a gente pode dizer, de ser cobrado, que é um pouco dessa história da religião, mas de uma parte, às vezes, não tão falada, que é dos franciscanos aqui, né, e tudo mais. Achei interessante essa questão. Agora a gente fala da escravidão africana dentro do contexto da América Latina e Caribe,
Aí a gente tem uma pergunta de colonização na América Portuguesa, exploração do ouro na América Portuguesa, também super tradicionais. Agora a gente vai falar da formação da nação brasileira, então a história um pouquinho mais recente, mas ainda nem tanto. Aí aqui ele exigia que você soubesse bem os períodos da história brasileira, especialmente alguns períodos que estão próximos ali, então regência, primeiro reinado, primeira república e esse tipo de coisa. Pode ser uma questão difícil para quem não tem um domínio muito bom sobre esses conteúdos e como transladar esse conteúdo em para o outro, assim, sabe? E agora aqui a gente tem um texto um pouco diferente, mas que é um texto que ele traz falando sobre o trabalho das mulheres e tal, e como que a colonização europeia na África teve um efeito sobre isso. Então a gente tem o neocolonialismo mais uma vez presente, e é um tema muito importante, sem dúvida, porque seus efeitos são muito trágicos e porque é muito recente também, né? A gente está falando coisas ali século XIX, século XX, então é uma coisa importante da gente discutir, porque tem pouco tempo que isso aconteceu. Então, mais uma questão de interpretação. A gente tem uma questão de imigração italiana aqui, um tanto quanto interessante. Essa é uma questão que seria um pouco mais clássica se ela fosse da FUVEST, tá? Mas não é algo também totalmente fora do comum. Agora, golpe militar, também um tema extremamente comum. Eu marquei aqui que a gente tem um texto do Nexo, a gente tem mais um nessa prova aqui, que essa é uma questão um pouquinho diferente, que ela exige um pouco do que eu chamaria de talvez história do trabalho ou história do feminismo. Então, o texto é um pouco diferente, mas o que a questão cobra de conteúdo é um tanto quanto tradicional também. Aí a gente tem aqui um texto que ele é um tanto quanto interpretativo, então não exige que você saiba muito de história, apesar de ele tratar de um evento histórico, que é a queda do Muro de Berlim. E aqui é um outro texto, cuja pergunta também está misturada com a interpretação do que ele fala ali e com um certo conhecimento do que aconteceu nesse período da história, tudo bem? Então ali a gente mistura a interpretação com o conteúdo da disciplina de história propriamente dita. E aqui, bem legal, uma notícia publicada em 1991, e ele pergunta sobre Mercosul. Então, isso daqui é clássico, né? Tanto perguntar sobre o Mercosul, quanto perguntar sobre esses tipos de acordos que você pode ter entre países. Então, a gente tem o acordo dos países da América do Norte, a gente tem a União Europeia, então isso é bem frequente. Tem um acordo do Pacífico também. Isso daí sempre cai, especialmente nas provas da VUNESP, e às vezes também a gente pode dizer na prova da FUVEST, tudo bem? Agora aqui, a gente tem uma questão que ela traz um texto de uma notícia, e ela pede para você saber o conceito de gentrificação, também clássico, e agora a gente começa a dar uma leve namorada em algumas coisas de geografia. Então a gente tem aqui uma pergunta sobre saneamento básico, uma pergunta sobre economia e interpretação das etapas atuais do capitalismo, uma questão bem interessante, bem atual aquela ali. Essa questão aqui eu marquei que eu gostei dela porque eu achei ela genial. Ela é uma questão que a gente pode chamar também de interdisciplinar, porque ela mistura conhecimentos de física, bem básicos, junto com os conhecimentos de geografia que também não são muito complexos, mas eu acho que essa mistura de conceitos aqui foi muito bem feita e eu achei ela bem agradável. Então você tinha que calcular as velocidades médias aqui, não é muito difícil, nem também muito trabalhoso se você for esperto, e também exigia que você soubesse uma interpretação de que mesmo que uma opção tenha um período ou uma velocidade média menor, ela pode ser interessante se você tiver produtos que têm baixo valor agregado e que não exijam um tempo de entrega muito rápido, porque apesar de demorar mais, ela é mais barata, né? Que é, no caso, a matriz hidroviária. Então, uma questão bem interessante, eu achei que ela foi muito bem feita. Aqui a gente tem da polêmica lei da União Europeia, que exige que as empresas chequem da onde que estão vindo as matérias-primas e os produtos que elas compram. Então, bem interessante. E também um assunto recente muito importante, a gente pode ver isso em outras provas ainda. A gente tem uma questão um tanto quanto clássica e simples, perguntando sobre formações
do relevo. E a gente tem uma questão aqui sobre territórios quilombolas e a relação com o desmatamento e como que essas organizações, esses territórios, essas comunidades se relacionam com a natureza. E aqui uma outra questão que eu marquei que eu gostei muito, porque ela é uma questão simples, mas eu achei ela muito bonita e muito bem feita, que ela pergunta justamente sobre a brisa marítima e a brisa continental, e eu acho que ela foi muito bem feita, é uma questão simples e uma questão muito boa. E a gente tem aqui uma outra questão que agora a gente começa a entrar um pouco já na parte de natureza, mas ela ainda é dentro de geografia também, que é sobre a serrapilheira e a relação que ela tem com a conservação dos solos. Uma boa questão, apesar de não ser uma questão muito divertida, assim, tipo, muito uau, mas é uma boa questão. E a gente tem aqui o mapa mundi do IBGE que causou polêmica, porque aí ele colocou o Brasil no meio, que não é algo errado, né, falando em relação à cartografia, mas é um tanto quanto diferente do que a gente está acostumado a ver, e ele cobra justamente por que a gente está acostumado a ver de um outro jeito e tal. E agora a gente tem uma pergunta, algumas perguntas ligadas à filosofia, então a gente tem aqui um comentário de um livro do John Locke, ele pede para a gente relacionar com isso em alguns âmbitos aqui, e qual que é o que tem implicações relevantes. E a gente tem aqui uma outra questão que eu achei muito boa, que ela é uma questão que mistura a interpretação de gráfico com o conceito de racismo ambiental. Primeiro, gostei bastante desse gráfico, é um gráfico bem feito e muito interessante de ser trazido aqui, que ele mostra a diferença de mortes que a gente pode ter se a gente não contabilizar um crescimento de renda, uma adaptação e um investimento na adaptação climática, e o número de mortes que a gente pode ter caso a gente faça essa adaptação para as mudanças climáticas, e aí mostra a redução que a gente teria num período aí de mais ou menos 80 anos. E tem um textinho aqui explicando o que é racismo ambiental. Gostei bastante, é uma boa questão. Traz aí gráficos, eu sempre gosto de questões que exigem que a gente interprete as coisas. E aqui, uma outra pergunta que eu achei bem legal, que ela fala sobre essa arquitetura hostil. A gente tem aquele padre Júlio Lancelotti lá em São Paulo, que ele é muito conhecido por, de certa maneira, lutar contra isso e tal, e tentar ajudar as pessoas em situação de morar na rua, né? E a gente tem aqui um texto, mais uma vez, do Nexo, falando sobre isso e tal, e exigindo que o candidato identifique isso. E por fim, a gente tem aqui, eu acho que essa é a última questão de filosofia, uma questão que traz um trechinho aqui de um filósofo conversando com um jornalista, e ele pergunta o que a disputa política que o filósofo fala aqui na entrevista implica, ou qual que é o motivo dela, né? Enfim, qual que é o efeito dela. E aí eu marquei aqui que eu acho que bons candidatos talvez fiquem um pouco em dúvida entre essa questão, essas duas alternativas, e eu pelo menos fiquei. Então ela tem uma certa dificuldade em você conseguir ver qual que é a alternativa correta, na minha opinião. E por fim, agora eu acho que esse sim é o último texto de filosofia bem clássico, e a gente tem um outro ali embaixo que fala sobre arte. Agora a gente tem aqui um texto falando sobre lógica de Aristóteles, um outro texto, e ele pergunta para você identificar uma das principais contribuições de Aristóteles para a história da filosofia, um tanto quanto clássico, esse tipo de pergunta, e aqui um texto falando sobre a concepção de arte, uma concepção mais moderna. Agora a gente tem aqui a questão 61, eu pessoalmente gostei muito da questão 61, porque ela cobra uma coisa que é muito cobrado, que são relações ecológicas nos vestibulares, dentro da parte de biologia, mas eu achei que ela cobrou de um jeito diferente, e eu achei que foi um jeito muito bem feito. Ela traz aqui uma notícia do jornal Unesp, inclusive, que ela fala sobre a sobreposição que as espécies que a orca preda tem com espécies que o ser humano afeta. E aí ele pergunta justamente o que essa sobreposição sugere no quesito de relações ecológicas. Então é uma questão interessante, não acho que seja uma questão difícil, mas eu gostei, porque ela foi cobrada de um jeito diferente, então me agradou. E agora a gente tem aqui uma figura de um artigo científico cobrando o conhecimento do candidato de anatomia vegetal e também interpretação de fotos e tal, exigir que ele saiba, por exemplo, que a gente está olhando aqui para uma folha, que aqui é a parte de cima, ou a parte
adaxial da folha e aqui a parte abaxial, e que ele saiba interpretar que a gente tem estômatos aqui, a gente tem estômatos aqui, e que no caso aqui a gente está olhando a abertura de um estômato e que ela está tampada por partículas de poluentes atmosféricos. E saber interpretar o que isso quer dizer no quesito do metabolismo de uma planta. Não é uma questão que eu acho muito difícil, certo? E aqui a gente tem uma questão que eu achei bem legal, que ela fala de meios de cultura e que você adiciona vírus, bacteriófagos e bactérias, ele fala para você identificar qual gráfico que melhor descreve as quantidades de vírus e de bactérias observados em cada tubo ao longo do tempo. Agora a gente tem aqui a questão 64, que é uma questão que eu marquei como interdisciplinar, porque ela traz um texto, que é um texto um tanto quanto literário, na minha opinião, que fala sobre vender o sangue. No finalzinho a gente tem ali que vender o sangue é como vender os ancestrais. E aí a pergunta fala sobre os componentes sanguíneos que contêm informações genéticas ancestrais são apenas, então exige o conhecimento do candidato do que o sangue é feito, ou quais são os componentes do sangue, e dentre esses componentes, quais que são os que possuem genes ali. Isso porque a gente tem no sangue algumas coisas que são simplesmente partículas, como por exemplo as plaquetas, que são proteínas ou agregados de proteína, a gente tem muito fluido, e a gente tem também as hemácias, que são células anucleadas. Então, tudo isso que eu falei, nenhum deles contém informação genética. As únicas coisas que a gente vai ter no sangue que contém informações genéticas são células de defesa, mais especificamente os leucócitos, certo? Porque eles são células nucleadas e tudo mais, então a gente vai ter informações genéticas nele. Agora a gente tem a questão 65, que ela é uma outra questão muito clássica, não só na VUNESP, em vários vestibulares, que é de perguntar no quesito da fisiologia respiratória o que é responsável por fazer o movimento de inspiração e o que a gente tem aqui no cérebro que controla, de certa maneira, a nossa frequência respiratória. Então, ele pergunta aqui, depois de ter dado um textinho falando de mulheres que mergulham em profundidades de mais de 10 metros apenas com ar dos pulmões, e aí ele pergunta o que os músculos intercostais e o diafragma devem fazer para encher os pulmões com ar, e durante o mergulho, o que acontece com o pH sanguíneo, e o que controla ou promove o aumento da frequência respiratória, que no caso é o bulbo respiratório que a gente tem, tudo bem? Uma questão muito, muito clássica, vira e mexe, cai em várias provas. Agora a gente tem aqui a questão 66, que eu marquei aqui, que eu gostei dela, porque eu acho que essa daqui, dentre as questões de parasitologia, foi a questão que eu mais gostei até agora, porque ela é um tanto quanto genial do jeito que eles cobraram. Então, eu até fiquei confuso a primeira hora que eu li, aí depois que eu li, e quando eu saquei o que era a pergunta, eu falei, caraca, aí eu falei, que questão boa. Então, vamos ler aqui ela, porque eu quero comentar um pouquinho mais sobre ela. Então, ele fala aqui, na figura, os números 1 e 5 indicam os alvos para teste de diagnóstico das doenças causadas pela tênia, em seres humanos ou porcos. A gente tem aqui um gráfico e ele pergunta, os alvos para manter diagnósticos de teníase estão indicadas pelos números. Ela é muito genial, na minha opinião, porque primeiro ela mostra o ciclo de vida completo que a gente pode ter aqui de uma maneira resumida do organismo. Então a gente tem ele aqui no porquinho, aí o porquinho vai ter a sua carne comida de maneira mal cozida pelo ser humano, e aí isso vai infectar o nosso sistema gastrointestinal, e a gente vai defecar isso, e a gente vai defecar com ovos. Eu não sei se ovos é a denominação certa aqui, vou pedir uma licença para o pessoal que trabalha com parasitologia, mas enfim, a gente defeca essas células dos parasitas, e aí o porquinho come de alguma maneira e ingere coisas contaminadas por essas células do parasita. E aí ele é infectado e o ciclo recomeça. Porém, tem uma possibilidade de você, ser humano, entrar em contato com comida, principalmente água, ou às vezes verduras e coisas assim, contaminadas com esses ovos, vamos dizer assim, dos parasitas. E aí você vai desenvolver uma doença parasitária diferente da teníase, que é a neurocisticercose,
por isso que eu acho que essa questão é genial, porque ela traz isso aqui no gráfico, então ela mostra o ser humano comendo, ou ingerindo, perdão, essas células nesse estágio de vida do parasita e sendo infectado com a neurocisticercose, que é o que a gente vê aqui nesse gráfico. E aí ele desenvolve essa doença, mas você não deveria responder número 3 aqui, porque a doença que ele desenvolve é a neurocisticercose e não é a tenise. Então eu achei muito inteligente a maneira como que eles elaboraram essa questão e, enfim, fica aqui o meu elogio. E aí o alvo seria para você saber, né, obviamente, o ser humano aqui no momento que ele está infectado, ou você fazer uma análise laboratorial das fezes dele. Aqui a gente tem uma questão um tanto quanto clássica, falando de expressão gênica também. Aí aqui uma questão que é interdisciplinar, que ela fala de fóssil, mas você não precisava saber muito de paleontologia, mas ele quer saber sobre as forças que configuraram a atual posição dos continentes e a importância fisiológica do muco do fóssil que ele descreve ali, certo? Então, mistura um pouco de conhecimentos de biologia, fisiologia e conhecimento de geografia. Agora a gente entrou na parte de química, a gente tem curvas de aquecimento aqui falando de solda, e aí ele cobra um conceito do candidato de saber o que são misturas eutéticas e misturas não eutéticas, que podem ser azeotrópicas ou não, que tem essas temperaturas de fusão ou de ebulição ou de ebulição variáveis, tudo bem? E aí ele cobra esse conhecimento dos candidatos a partir da análise do gráfico. Aqui uma questão clássica também de gelo seco, exigindo que o candidato calcule o volume ocupado pelo gás. Uma questão falando para ele calcular a concentração diluída do sal depois de fazer algumas transformações ali, um tanto quanto tradicional também. E aqui a gente tem uma questão que é um pouco interdisciplinar de biologia e química e que eu gostei bastante, que ele pergunta sobre a fórmula molecular da adrenalina, que ele te deu aqui, e ele pede para você falar, ele te deu a fórmula estrutural, né? E ele pede para você falar qual que é a fórmula molecular, aí ele pede para você saber onde que esse hormônio é produzido e ele pede para você identificar a função orgânica nitrogenada, certo? Então você tinha que conseguir separar as demais funções orgânicas dessa que é a nitrogenada. Então a gente tem aqui equilíbrios químicos simultâneos, ele exigia um conhecimento de deslocamento de equilíbrio do candidato. A gente tem questões aqui de radioatividade também, bem tradicionais, pedindo para você calcular o número de nêutrons de um isótopo formado a partir de uma reação de bombardeamento. Aqui uma pergunta de entalpia de ligação, também um tanto quanto clássica nos vestibulares da VUNESP. E a gente tem aqui uma questão de física que eu achei bem interessante, porque ela é bem diferente. Geralmente a gente sempre vê perguntas desse tipo aqui, trazendo engrenagens de máquina ou rodas de bicicleta, e aqui o cara trouxe um secador de salada para a gente calcular a frequência, então eu achei interessante por ela ser bem diferente. E a gente tem aqui, começando agora a chegar perto de matemática, uma questão que a gente pode chamar de interdisciplinar entre matemática e física, que ele dá uma equação aqui da trajetória dessa bola e mistura com análise do gráfico e tudo mais, e de lançamento oblíquo. Uma boa questão, não acho que ela seja super difícil, mas ela tem um nível de dificuldade, principalmente por ter essa interdisciplinaridade. E a gente tem aqui uma questão que mistura blocos, né? A gente pode dizer, em superfícies oblíquas, então superfícies que não são planas ou perpendiculares, mistura isso com atrito estático e tudo mais, e movimento, e você saber como que é possível você acelerar isso sem as caixas escorregarem. Essa questão eu acho que ela pode ser um pouquinho difícil, tá? Porque ela exige uma maturidade do candidato na interpretação dos conceitos físicos. E agora a gente tem uma pergunta um tanto clássica de termômetro, usando os gases aqui, né? E você saber do equilíbrio de Stevin, se eu não estiver enganado no conteúdo, que é você saber que pontos em uma mesma altura num líquido aqui vão ter a mesma pressão e tudo mais. O que pode ser difícil, eu acho, é para o candidato perceber que ele pode fazer uma regra de 3 para descobrir a pressão que 152 milímetros de mercúrio tem, com a informação de que 760 milímetros de mercúrio são equivalentes a 10
elevado a 5 pascais. Essa eu acho que é a maior dificuldade dessa questão. Agora a gente tem uma pergunta aqui de lentes convergentes, que às vezes é cobrado na VUNESP, na primeira fase. Isso é mais frequente nas segundas fases ou na parte dissertativa, mas às vezes cai. Mas é uma pergunta bem fácil se você souber o conteúdo, tá? Na minha opinião, não é uma questão difícil. E por fim a gente tem aqui na parte de física, não, tem mais uma questão de física ainda. Uma questão sobre ondulatória, e aqui uma ondulação em uma corda, uma pergunta bem fácil essa daqui. E agora sim, por fim, a gente tem uma pergunta, sabe, para exigir do candidato essa análise de circuitos elétricos, disjuntor, e calcular qual que vai ser a corrente que cada um desses eletrodomésticos aqui vai exigir numa diferença de potencial de 110 volts, usando a clássica formulinha, e ver quando que esse disjuntor aqui vai cair. Bem simples e extremamente clássica também. E agora a gente entra aqui na parte de matemática. Eu acho que matemática, a prova estava média, não estava muito difícil, mas não estava muito fácil também, tá? Então a gente tem uma pergunta aqui que exige uma análise do gráfico pelo candidato e uma interpretação sobre, tipo, o que você consegue extrair de informação do gráfico em uma interpretação ali. Agora eu marquei aqui, essa daqui é uma das questões que eu gostei de matemática, que ela é uma questão que ela te deu a fórmula de conversão de temperatura de Celsius para Fahrenheit, e ela fala que para cálculos rápidos você pode usar essa fórmula aqui, e ela fala que você pode calcular o erro absoluto entre essas duas formas dessa maneira aqui que ele te dá, que a fórmula precisa menos a fórmula rápida em módulo, e ele pede para você falar qual que é o gráfico que melhor representa essa função e. E eu gostei bastante porque ele misturou uma coisa que a gente vê em física e tal, mas não exigiu que você tivesse isso decorado, o que eu acho bem interessante. E ele exigiu você saber esse conhecimento de função modular, mas não é uma questão muito difícil de função modular. Se você soubesse fazer função modular, você conseguia chegar na resposta bem tranquilamente. Mas eu gostei porque eu achei uma maneira muito inteligente de você se cobrar esse conteúdo. E agora a gente tem aqui a outra pergunta que eu marquei como que eu gostei bastante, apesar de ser a única questão de matemática que eu errei essa, porque eu me lembrava desse conceito, mas eu não consegui aplicar ele de uma maneira adequada aqui para conseguir responder. Mas é uma pergunta que ela exige uma análise lógica do candidato a partir de um princípio que chama o princípio da casa dos pombos, que ele tem esse nome porque ele remete à ideia de quantos pombos você consegue pôr em uma organização, em várias caixinhas assim, até que você precise pôr 2 pombos juntos. Mais ou menos o que a pergunta pede aqui é isso. Se você não entendeu porra nenhuma do que eu falei agora, vai ver o vídeo da resolução do Gabs, é muito boa, a parte de matemática que ele resolve ela inteirinha, e a resolução tá muito boa, tá? Então fica a indicação para você aí. E aqui é uma outra questão que eu achei boa, que ela exige uma análise dos ângulos e do conhecimento de triângulos isósceles ali do candidato. Aqui uma pergunta que mistura fórmulas geométricas, equações de primeiro grau e de intersecção e leitura do plano cartesiano. Pode ser um tanto quanto difícil essa daqui. E essa daqui é uma outra pergunta também que pode ser mais ou menos difícil de fazer, porque exige um certo conhecimento e interpretação dos candidatos, mas ela cobra função logarítmica, análise do gráfico e você descobrir os pontos médios aqui entre 2 pontos. Agora, a gente chega aqui em 2 questões um tanto quanto difíceis. A questão 88, eu acho que ela talvez possa ser a questão mais difícil da prova, porque ela exige do candidato conseguir interpretar o que esse giro de 180 graus quer dizer geometricamente e conseguir calcular isso de uma maneira correta. Se você não entendeu a questão, eu sugiro que você vá ver a resolução do Gabs novamente, porque eu não vou conseguir explicar melhor do que ele, e porque a resolução dele está muito boa. E por fim, a gente tem a última questão da prova, que é a questão 90, que ela é uma questão muito legal, eu pelo menos gostei. Ele te dá um triângulo aqui, ele fala de uma partícula, ele te dá a velocidade dela, você precisava transformar isso de metros para minutos para centímetros por segundo, e ele fala que isso vai dobrando a cada vez que ele passa por uma das suas arestas. E ele queria que você interpretasse
depois de ter dado 10 voltas, qual que seria o tempo que ele demoraria para dar essas 10 voltas nessas condições que ele fala. Aí você poderia fazer ela através de fórmulas, que eu descobri que existem algumas fórmulas que você pode usar nesse contexto aqui no vídeo de resolução do Gabs, ou você pode fazer uma análise lógica, de você dar uma olhada no que está acontecendo e você chega à conclusão de que o tempo aproximado vai ser 2 segundos, que foi o caminho que eu fiz, certo? Bom, e como eu disse, então eu acho que essa é uma prova que não foi extremamente difícil e é uma prova muito em linha com o que a Unesp sempre cobra, conforme eu tentei mostrar para vocês aqui nos comentários que eu fui fazendo das questões. Eu achei que foi uma prova boa, a gente não teve grandes problemas, não tem grandes polêmicas nas questões, nas resoluções dela, e foram questões muito bem elaboradas na minha opinião, certo? E por fim, o meu desempenho na prova, eu gostei de fazer essa prova, eu achei ela uma prova boa, ela é uma prova que, assim, o tempo para você fazer, ele estava justo, então você não poderia dar muita bobeira, mas eu não acho que o tempo estava escasso, ou seja, foi uma prova mal calculada nesse quesito. Não, eu acho que ela foi uma prova que você fazia ali exatamente no tempo que você tinha para fazer as 5 horas de prova, tudo bem? E eu acho que eu tive um bom desempenho, eu consegui acabei de corrigir o gabarito de rascunho que eu fiz, e pela correção que eu fiz, eu consegui acertar 85 questões, então eu fiquei bem feliz com esse desempenho, e se tudo tiver dentro do esperado, eu acho que tem uma probabilidade muito alta de que eu vá para a segunda fase, então eu fiquei bem feliz. E me fala aí o que você achou dessa prova, se você também fez, se você gostou, se você foi bem, se você foi mal, se você não gostou das perguntas, se teve alguma pergunta que você achou meio problemática, para a gente trocar uma ideia e saber sobre outras opiniões de pessoas que também fizeram ou pelo menos deram uma olhada na prova, tudo bom? O que eu tinha para conversar com vocês aqui era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, se inscreve, manda para um amigo. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Aquele abraço, valeu, falou!